Giro de Itália 2021, 20ª etapa. 164 quilômetros, 3 montanhas categorizadas. Na perna dos caras, desde a largada, com exceção talvez dos 30 primeiros quilômetros, era basicamente subida. Essa distância não é contada dentro das montanhas categorizadas, porque a montanha categorizada tem o ponto do começo da montanha e o final da montanha, mas antes deles chegarem no momento cronometrado específico da montanha, eles estavam subindo. 20ª etapa, eu gostaria de fazer um comentário que talvez reflita a nossa ansiedade como torcedores, eu me incluindo. Quando os ciclistas, na 20ª etapa, eles fazem alguma movimentação, algum ataque, alguma fuga, eles sobem uma montanha de uma forma que é difícil de compreender como ser humano, a primeira coisa que a gente pensa é, será que os caras estão tomando alguma coisa, além de água? Quando tem uma competição, não é que é morna, quando a gente olha a 20ª etapa, onde era a última etapa onde os caras da classificação geral, eles poderiam perder ou ganhar muito tempo. Poderia bagunçar completamente a classificação geral e não foi isso que aconteceu. Quando acontece uma etapa como essa, dá a impressão que nós gostaríamos que tivesse acontecido algo mais empolgante. Algum ataque memorável do Simon Yates, que o João Almeida continuasse fazendo as montanhas de forma arrasadora, quando na verdade a gente olha as 20 etapas do Giro de Itália, elas foram extremamente desgastantes. Não só pelas montanhas, não só pelo clima, mas principalmente pela disputa da classificação geral, pela disputa direta da classificação geral e pela disputa paralela entre aqueles caras que não esperavam estar na classificação geral e estão lá, e eles têm que fazer o possível para se manter, e para aqueles caras que gostariam e estavam disputando para melhorar a classificação geral. 20ª etapa, todo mundo cansado, exausto, psicologicamente, fisicamente, principalmente os caras que passaram pelo protocolo das entrevistas, que são os caras que são mais exigidos, tem que dar atenção para a imprensa, enquanto todo mundo já foi para o ônibus, já está no hotel descansando. O Egan Bernal, por exemplo, ele tem que ficar um longo período lá em cima da montanha, pouco oxigênio, frio, não tomou banho, não fez a massagem, não está tendo uma alimentação adequada e tem que ficar para a premiação da camisa rosa, premiação da camisa branca, dar entrevista para diferentes mídias, isso é extremamente cansativo. Então, olhando para a etapa de hoje, como torcedor, antes da etapa, eu gostaria que tivesse acontecido alguma coisa que entrasse na história, que fosse capa de jornal, ao mesmo tempo, trazendo um pouco para a realidade, o que aconteceu hoje é o que tinha que acontecer. Tá todo mundo meio que se segurando no cansaço, no estresse psicológico, físico, e eu acho que de modo geral foi uma etapa incrível e um Giro de Itália que eu acho que ninguém imaginou que se desenrolaria dessa forma. Vamos lá, 164 quilômetros, uma fuga que demorou para se estabelecer, os caras pedalaram mais de 30 quilômetros, daí nesse momento tinha uma fuga que parecia, e na verdade foi a fuga que se formou, mas nesse momento eles tinham apenas 18 segundos de vantagem, mas o que mostrava que provavelmente seria essa fuga que o pelotão iria permitir com que essa fuga fosse, foi essa imagem do pelotão mais gordo, todo mundo olhando para todo mundo, assim, como quem diz, tá todo mundo satisfeito, pode deixar os caras ir, tudo ok. Rádio das equipes, dos diretores esportivos, não tem ninguém, e foi engraçado que imediatamente após esse momento, o pelotão inteiro praticamente parou na beira da estrada para aliviar um pouco de peso para começar o dia na montanha, que seria um dia longo. Daí aí eles começaram, aí eles já estavam subindo, como vocês podem perceber, mas eles não estavam na parte cronometrada da montanha, no Passo San Bernardino, e tinham várias pessoas com uma faixa Passo San Bernardino. Isso foi bem bacana.
A Fuga tentando manter essa diferença que eles tinham de 4 minutos e pouco do pelotão. O pelotão ele era conduzido por diferentes equipes, Bike Exchange, não dava para saber se o Yates estava se sentindo extremamente bem ou se isso era uma forma de confundir as equipes. Falei assim, bom, se os caras mandaram, a Bike Exchange mandou o ciclista para frente é porque o Yates estava bem. Quando na verdade deve ter sido um truque psicológico, porque o Simon Yates, ou ele estava realmente muito cansado, ou ele não se sentiu nos seus melhores dias de montanha no dia de hoje. Em vários momentos, a The Koenig Quick-Step apareceu na frente, mas não organizado como a gente imaginaria que seria um cenário ideal de uma equipe que protege ali os interesses da classificação geral, por vários motivos que a gente já falou ao longo do Giro de Itália. Esse era o momento que eles estavam quase no cucuruto, essa é a imagem da fuga, eles estavam quase no cucuruto da primeira montanha do dia, das 3 montanhas, quando a DSM para o Romain Bardet apareceu na cabeça do pelotão, colocando um ritmo muito forte, diminuindo drasticamente a diferença da fuga. O Romain Bardet, ele é um cara que num passado recente ele é um cara que tinha grandes aspirações para a classificação geral. Talvez isso não seja mais realidade, mas ele continua sendo um cara que pode brigar por vitórias de etapas, principalmente nas grandes montanhas. Por conta da aceleração da DSM, a fuga também começou a tentar acelerar, isso fez com que a fuga perdesse alguns ciclistas. A DSM não só colocou um ritmo mais forte, mas durante a descida da primeira montanha, os caras abriram um gap do pelotão, não houve reação nenhuma de nenhuma equipe, porque não teria motivo. A DSM chegou na fuga, poucos ciclistas da fuga conseguiram acompanhar a DSM por poucos quilômetros. A movimentação do dia, sem dúvida nenhuma, foi desse cara. O Bilbao escoltando o Caruso. Eu não sabia, os caras falaram durante a transmissão, o Caruso ele tem 14, se eu não me engano, 14 participações em grandes voltas. Ele já participou das 3 grandes voltas, Giro de Itália, Tour de France e Volta à Espanha, e parece que ele tem top 10 nas 3 grandes voltas, o que é um currículo invejável. E ele não era o cara, todo mundo lembra do Mikel Landa, ele não era o cara que estaria ali disputando pela classificação geral, mas ele mostrou sem dúvida nenhuma que ele estava muito forte, principalmente nessa última semana. Impressionante. Para mim é difícil falar qual que é o cara do dia, ou qual que é o cara do Giro de Itália, mas sem dúvida nenhuma, do dia, hoje, da 20ª etapa, o Caruso foi o cara que de longe se mostrou mais forte. Ele saiu escoltado pelo Bilbao, do pelotão, camisa rosa, reação nenhuma da Ineos, porque não deveria, faltando 48 km, é muito tempo para eles andarem, 48 minutos é o suficiente para tirar os 2 minutos e pouco que ele tinha de vantagem, mas o pelotão do camisa rosa ele teria tempo para entender o quanto eficiente seria essa movimentação. Então não é que eles estavam na última montanha e que a partir daquele momento eles têm pouco tempo para reagir. Então eu acho que, como espectador, não teve reação nenhuma da Ineos, eles tinham bastante gregários, então isso não apresentaria nenhum risco nesse momento. 47 km, 18 segundos. É claro que se essa diferença fosse se ampliando, eles iriam administrar como eles administraram na verdade. Esse foi quando uniu o grupo DSM e Bahrein Victorious. Parecia que poderia rolar uma aliança legal, eu já vou mostrar no próximo cliquezinho, no próximo print. Esse foi um momento que a Ineos estava se mostrando extremamente tranquila, a Ineos colocou o ritmo, nenhuma equipe aparecia mais na frente, The Koenig, Astana, Bike Exchange, foi todo mundo lá para trás, e a Ineos começou a fazer o que eles fizeram especialmente nas últimas 2 semanas, que foi simplesmente controlar o pelotão. Eu acho que tentou rolar uma aliança ali, o que é normal, tem algumas pessoas que olham isso com
de forma, os caras estão conversando, não pode. Pode. São interesses distintos. Né? A DSM tem o interesse da vitória da etapa. A Bahrein Victorious tem interesse em ganhar tempo para o Caruso. Por que não trabalhar junto? Mesmo assim, não foi fácil isso acontecer, porque a diferença de performance e cansaço era muito grande. E vamos ver quem que foi o melhor cara desse bloco DSM Bahrein Victorious. Esse é o nosso Portuga tomando um gel para aguentar as montanhas que vinham, faltavam 2 montanhas ainda. Esse foi um momento engraçado, porque por algum motivo o Martinez, que é o principal gregário do Egan Bernal, ele começou a sobrar do grupo. Né? E tanto o Martinez quanto o Egan Bernal, eles tiveram que esperar. Esse foi o momento da descida da penúltima montanha para começar a última montanha, onde tinha o grupo só DSM e Bahrein Victorious. Só ficaram os caras, ninguém originalmente da fuga conseguiu aguentar o ritmo dessa movimentação, e esse foi o momento que o Martinez, ele estava sobrando, e o Martinez estava com todos os interessados da classificação geral atrás dele, com exceção do Caruso, que estava lá na frente. Nesse momento eu fiquei de espectador total. Por quê? Os interessados da classificação geral atrás, eles poderiam deixar o Martinez se desgastar e tentar fechar o gap, porque o Martinez é o principal cara durante a última montanha para o Egan Bernal, ou eles poderiam forçar o ritmo para forçar com que o Martinez ficasse. Só que eu acho que ninguém tinha a perna para responder absolutamente nada. Não é que faltou agressividade, faltou espírito competitivo, não. Eu acho que tá todo mundo com espírito competitivo em dia, só que a perna não responde mais. 20ª etapa, os caras estão cansados. Mesmo assim, o Castroviejo, que eu acho que de longe é um cara que traz muito mais tranquilidade nos momentos decisivos. Eu acho que o Martinez é uma moto, mas é uma moto mais arisca, né? É difícil de controlar o ritmo dele. E o Castroviejo, acho que é o cara que ele traz mais calma para as movimentações. Esse foi o momento que tanto o Egan Bernal quanto o Castroviejo estavam olhando para trás e literalmente eles esperaram o grupo chegar. O grupo trazia, ele vinha o Martinez, só que de brinde vinha o Vlasov, o João Almeida, o Yates. Nesse momento, a Ineos se mostrou tão segura em fazer isso, que a partir desse momento eu falei, eles estão sobrando. Porque se eles não tivessem sobrando, eles não iriam se dar ao luxo de trazer o Martinez e junto com o Martinez todos os outros da classificação geral. Nesse momento ficou bem evidente que o Egan Bernal estava ok, estou pronto para controlar a minha vantagem, pelo menos nessa etapa. O Caruso, se nós formos comparar a qualidade de escalador isolado, Caruso e Romain Bardet, em teoria o Bardet tem uma escalada muito melhor. O Caruso tentou por vários momentos revezar com o Romain Bardet, só que o Bardet realmente dava para perceber pela pedalada. Não é que ele queria se poupar para vencer a etapa, ele queria vencer a etapa, mas para tentar conseguir fazer isso, ele teria que tentar conseguir ficar na roda do Caruso, que foi algo que ele não conseguiu. Então, 6,5 quilômetros, o Caruso tinha uma vantagem de apenas 40 segundos do pelotão do camisa rosa, do Egan Bernal, e essa era a situação. O Martinez, ele simplesmente destruiu o pelotãozinho do camisa rosa. Foi engraçado porque de um cara que parecia estar cansado, sobrando, eu acho que na verdade após essa performance que ele teve na montanha, ele sobrou por algum motivo que não foi performance. Sobrou porque se enroscou com alguma coisa, estava comendo, deu algum vacilo, porque um cara que sobrou antes da montanha não conseguiria fazer o que ele fez na montanha, porque ele simplesmente colocou um passo que seria impossível qualquer um dos caras ali, Vlasov, Kart, Yates e João Almeida, fazer alguma coisa. E esse foi o momento que o Caruso, surpreendentemente, foi embora. Caruso, o que falar desse cara? Participação, ele tem 14 participações, eu falei isso já, 14 participações nas 3 grandes voltas, ele tem top 10 nas 3 grandes voltas. Incrível o Caruso, incrível. E esse foi o momento onde o Yates começou a sofrer
Então, definitivamente, aquela movimentação da Bike Exchange lá na frente, ou ele se sentiu inesperadamente cansado, o ritmo muito forte, ou desde o começo ele sabia que não estava bem e colocar a Bike Exchange na frente é uma forma de talvez tentar criar uma confusão na estratégia das outras equipes. Ele não quebrou, mas perdeu o ritmo. O Martinez ele colocou um ritmo forte o suficiente que ele limpou todo mundo. Deixou absolutamente todo mundo para trás. Só ficou o Egan Bernal. Nesse momento, eu até imaginei que o Egan Bernal ia dar um empurrãozinho nas costas dele e falar assim, vamos comigo, ataca, faz alguma coisa, tenta buscar o Caruso, tenta ganhar uma etapa, você merece. Só que no final das contas, no Giro de Itália, você não pode brincar com fogo, você não pode fazer isso. Então, o Caruso o Martinez faltando exatamente 1 quilômetro, ele abriu, deixou o Egan Bernal sozinho, né? Então, Caruso passou a linha de chegada, o Bernal, não tem o que falar. Não tem o que falar do Egan Bernal, não tem o que falar da Ineos. A Ineos, ela voltou a ser, eu não sei se essa é a melhor forma de dizer, mas eles operaram exatamente como era Sky. Uma estratégia definida, um trabalho em equipe impecável, e eu gosto de uma grande volta quando o vencedor ele reflete o comprometimento e a pressão individual do vencedor, isso tudo associado ao trabalho de equipe impecável, porque afinal de contas é um esporte com trabalho em equipe. E quando esse trabalho em equipe é evidenciado, todos os atletas, eles são valorizados, é mais fácil conseguir patrocínio, é mais fácil eles conseguirem conseguir o destaque que eles merecem como companheiros de equipe do Egan Bernal. Caruso dispensa comentários, para mim, sem dúvida nenhuma. O Caruso, ele é o cara do dia. O Egan Bernal, de longe, nesse momento, ele coloca o nome dele num lugar muito especial na história, porque afinal de contas, eu fui uma das pessoas que falei, pô, mas ele é campeão do Tour de France, vai pro Tour de France, e talvez foi a melhor coisa, eu estaria completamente errado em colocar ele no Tour de France, porque primeiro que o Giro de Itália favorecia as características dele, por conta das montanhas, como as montanhas estavam distribuídas, o contrarrelógio, etc. Na idade dele, ter o título do Tour de France e Giro de Itália, incrível. Mas esse cara da tela, ele merece uma menção especial, porque você virar a sua cabeça de super gregário para um cara que está lutando pela classificação geral não é algo fácil. A preparação não foi para isso, o aspecto psicológico não foi para isso, a equipe não estava pensando nisso, eu acredito, né? Ou se estava pensando, ele era o cara B, não o cara A. O cara A era o Mikel Landa, que vocês conhecem, que deve estar com a cabeça desse tamanho inchada, porque foi o melhor resultado da Bahrein Victorious em grandes voltas. Egan Bernal intocável, realmente, pelo menos visualmente ele teve apenas um dia de fraqueza, mas não foi um dia que explodiu o motor. Então, Caruso em primeiro, Egan Bernal, Martinez em terceiro, Romain Bardet, Almeida, Yates, Vlasov, Kart, Fortunato e Pedreiro. Uma pequena observação, quando a gente olha, não dá para ficar mais satisfeito com o resultado desse Giro de Itália. Quando a gente olha as 10 primeiras colocações da penúltima etapa do Giro de Itália, que é uma etapa dura, estão os caras ali que são caras que apareceram durante todo o giro. Então, muito bacana o resultado da etapa, muito bacana a classificação geral nesse momento, o Egan Bernal mais do que sólido, o Damiano Caruso, ele conseguiu alguns segundos, 2 minutos e 29, muito improvável que alguma coisa mude no contrarrelógio. O Yates e Caruso é uma disputa interessante, porque afinal de contas eles têm apenas 20 segundos. Do Yates para baixo, talvez tenha uma mudança ali na classificação geral por conta do contrarrelógio. E lembrando que o João Almeida ele tem um ótimo contrarrelógio, mas a 8 minutos, então tem Vlasov, Kart, Bardet, Martinez, Almeida para brincar de mexer na classificação geral. Mas
O pódio está definido, só não está definido a colocação entre Damiano Caruso e o Yates. Eu acho que é isso. Giro de Itália, quando começa a se aproximar do final do Giro de Itália, eu começo a ficar sem palavras, porque eu começo a ter uma sensação de que já está acabando. Quando começa, parece que vai ser muito longo. Quando termina, parece que foi muito curto. E eu sinto falta dos bate-papos, certo? Abraço, galera. Tchau. Bom sábado e até amanhã.